Olá pessoal, tudo bom? Espero que todos estejam bem. Nós vamos para a nossa segunda aula ANP de atividades não presenciais do Instituto Federal do Espírito Santo. Me chamo Hugo Felipe Quintela, sou professor de Sociologia do Campus Santa Teresa. A nossa aula de hoje tem o título Cidadania no Brasil, Percursos e Percalços Históricos. Nossa aula vai ser baseada no livro de José Murilo de Carvalho, que se chama Cidadania no Brasil, O Longo Caminho. José Murilo de Carvalho, ele é um historiador e cientista político brasileiro de grande renome na academia. Ele tem uma produção intelectual vasta, ele é reconhecido pelos seus pares, então ele é uma referência básica nessa discussão da cidadania no Brasil. Então, inspirado na obra dele, na referência dele nesse livro, é que a gente vai falar um pouquinho de como se dá, de como se deu os eventos históricos que vão marcar a constituição da cidadania no Brasil. O José Murilo de Carvalho, quando ele começa a discutir cidadania no Brasil, ele já retoma um autor que a gente já falou na aula passada, que é o Thomas Marshall, aquele sociólogo britânico, que vai falar ali da cidadania como conjunto daqueles três direitos, aqueles três conjuntos de direitos, os direitos civis, os direitos políticos e sociais. É interessante a gente relembrar que o Thomas Marshall ele vai falar que a cidadania, enquanto uma experiência, um fenômeno social e político, passa por uma cronologia desses direitos. Ele está tomando como referência a sociedade britânica, e isso a gente precisa lembrar, que ele está falando a partir de um lugar, a partir de uma nação, a partir de um estado que tem uma história específica. E na história britânica, os primeiros direitos em que a população reivindicou foi os direitos civis. Foi o direito à participação, à liberdade de expressão, à participação de movimentos, à liberdade religiosa, as liberdades de uma maneira geral. A partir desse direito que foi conquistado pela população inglesa, eles começaram a reivindicar um outro direito, que era o direito à participação política. Então, se no século XVIII a gente vai ter ali a emergência e a conquista dos direitos civis pela população inglesa, no século XIX, essa população ela vai conquistar o direito à participação política, porque, além das liberdades de expressão, essa população começou a reivindicar também a participação nas decisões políticas da nação. A gente até citou como exemplo ali as sufragistas, a gente até teve um trechinho do vídeo, que é aquela necessidade da participação política para decidir os assuntos políticos. Não só votando, mas também como possibilidade de ser eleito como um político para decidir. A partir dessa mobilização, a população, sobretudo a classe trabalhadora, que agora também estava participando da política, também queria melhorias nas questões sociais. E aí a gente vai ter no século XX a população inglesa reivindicando e conquistando os direitos sociais, que são aqueles direitos à moradia, a lazer, a uma boa qualidade, uma qualidade de vida que seja minimamente razoável para todos. As leis trabalhistas, enfim. Thomas Marshall fala dessa cidadania, ele está falando, obviamente, de um lugar que a gente já referenciou isso várias vezes, que é da Inglaterra. O José Murilo de Carvalho, que é autor desse livro que eu mostrei para vocês no início, ele retoma Thomas Marshall para falar da cidadania no Brasil, para dizer o seguinte: olha, a cidadania do Brasil não vai ter o mesmo percurso que aconteceu na Inglaterra. A cidadania do Brasil não consegue se enquadrar no modelo inglês. Qual que é o modelo inglês? Esse modelo dessa pirâmide aqui, no qual os direitos civis são a base. José Murilo de Carvalho vai falar que a experiência da cidadania, a constituição da cidadania no Brasil vai ser configurada a partir de avanços e retrocessos. Em alguns momentos históricos nós vamos avançar em direitos, em alguns direitos, e em alguns momentos a gente vai retroceder. José Murilo de Carvalho ele começa a falar da cidadania tomando como referência, como base, como ponto de partida a história do Brasil a partir da independência em 1822. Por que disso? Porque antes disso o Brasil não era um país, o Brasil não era uma nação, o Brasil era uma colônia de Portugal. Então, de 1500 até 1822, o Brasil era uma extensão do território de Portugal, pertencia a Portugal. Nós não tínhamos aqui uma população, nós não tínhamos aqui um Estado, nós não tínhamos aqui uma Constituição própria. Então, a gente não pode nem pensar em falar de cidadania
numa condição, né? A gente não era uma sociedade independente, pelo contrário, a gente era um lugar para ser explorado, né? A gente, enfim, a gente não era um povo, né? A gente não era uma nação. A gente então começa a ser uma nação a partir da independência, e a gente tem que lembrar o seguinte, né? A independência do Brasil não foi uma conquista popular. A independência do Brasil foi um acordo das elites, né? Da elite brasileira com a elite portuguesa. Então a população não participou, não mudou muita coisa na vida da população ser colônia ou ser um império independente. Até mesmo porque as estruturas que configuravam e caracterizavam a sociedade colonial, elas continuaram, elas perpetuaram na sociedade imperial. Quais estruturas são essas? Principalmente a escravidão, né? A instituição escravidão, a exploração do ser humano, do africano, a mão de obra africana que estruturava, que produzia riqueza, que modelava a mentalidade da sociedade colonial, permaneceu na sociedade imperial. Segundo José Murilo de Carvalho, né, a maior chaga, o maior problema da produção, né, de uma cidadania plena no Brasil é a existência da escravidão no Brasil, uma longa existência de escravidão no Brasil, que marca a ausência da cidadania até nos dias atuais. Então eu gostaria que vocês focassem nisso. José Murilo de Carvalho ele vai falar, olha, o principal problema, o principal entrave para a existência de uma cidadania plena na sociedade brasileira foi e é, né, a existência, né, histórica de uma escravidão tão longa, né, de um período tão longo. Nós falamos do genocídio nazista, mas nós não falamos tanto do Holocausto dos negros, o que nós sofremos nesses 350 anos. Ao longo da história da escravidão no Brasil, muito mais escravos foram alforriados do que os chamados libertos do 13 de maio. Eu não consigo enxergar a Princesa Isabel como alguém de mais destaque do que toda essa população negra que resistiu e que fez o fim da escravidão acontecer. Mulheres que vão acumular dinheiro e ao invés de comprar a alforria delas, compram a alforria dos filhos mais novos. São as mulheres que estão arquitetando e planejando sobre a liberdade e fazendo seus próprios planos. O momento da abolição foi uma festa em todo o país, acompanhadas no dia seguinte por muito medo por parte dos senhores e das autoridades, de que a festa virasse revolta. Até onde vai a liberdade dessa gente? O Estado brasileiro sempre criminalizou a sua maior população, que é a população negra. Eu vou dizer uma coisa que pode ser chocante. Os escravos estavam muito mais protegidos do que os nossos jovens negros. É uma tragédia tão grande que nos permite fazer esse tipo de comparação esdrúxula como eu estou fazendo. Ideologias conservadoras, reacionárias ou neofascistas estão cooptando corações e mentes. O fim dessa história a gente conhece. É mais genocídio, é mais extermínio, é mais exclusão, é mais discriminação. A favela é o nosso grande quilombo. Nós temos autonomia e intelecto para criar os nossos próprios sentidos para os espaços que a gente ocupa. Tudo que a gente tem é resultado de muita conquista, é resultado de luta. Por isso que não é possível parar de lutar. Não vai chegar nada dado. Nunca chegou. E a grande propriedade, o latifúndio, que caracterizava a sociedade colonial e que também permaneceu. É bom a gente lembrar que o Brasil foi a única sociedade latino-americana que, ao se desvincular, né, das metrópoles, né, ao promover suas independências, em vez de proclamar uma república, proclamou um império, né? O Brasil adotou como regime de governo e político o império. Então a gente tem essa diferença ali e permaneceu na escravidão. Apesar, né, dessa continuidade, é interessante a gente pontuar uma coisa. A primeira Constituição do Brasil, que foi em 1824, a Constituição de 1824, a primeira Constituição do Império, ela foi até considerada muito liberal. O que isso significa? Que ela convidava, ela permitia uma participação popular muito grande nas eleições. Mas que eleição?
tinha eleição, não era o imperador não estava colocado ali por uma questão de hereditariedade, sim, mas havia eleições para senadores, havia eleição para vereadores, havia eleição para juízes de paz, havia eleições para deputados. E quem que podia participar dessas eleições? Primeiro que eram os homens livres, né? Então, só para escravo não era considerado humano, então não poderia participar. Os homens livres podiam participar, maiores de 25 anos. Precisava ter uma renda maior de 100 mil réis. Isso não era muito na época. Um trabalhador livre, pobre, 100 mil réis anuais, conseguia esse valor até mais. Então você tinha uma participação de uma população pobre nessa. Analfabeto podia votar, segundo essa Constituição, mas não podia votar mulheres, né? Não podia votar. Então você tinha ali uma população muito grande que podia participar dessa eleição para esses cargos que eu citei. Inclusive, né, nesse livro, José Murilo de Carvalho, ele traz alguns dados que mostram que o Brasil, nessa época, tinha uma participação da população em relação a voto, a participar politicamente, muito maior do que, por exemplo, a Inglaterra. 13% da população que era habilitada a votar participavam das eleições, enquanto na Inglaterra esse percentual era de 7%, se eu não me engano. Então, assim, você tinha um colégio eleitoral maior do que, por exemplo, a Inglaterra. Na Itália eram 2% nessa época que participavam das eleições. Então, se a gente pensar em participação política, se a gente pensar em direitos políticos, né, que é do conjunto de direitos ali que configura a cidadania, a gente tem uma participação grande, relativamente grande. Mas nunca podemos esquecer que a gente está vivendo uma sociedade escravocrata. Então isso já dá um balanço. E inclusive era obrigatório o voto nessa época, né? Só que a gente tem que pensar como que isso acontecia, né? Nessa época a gente tinha as eleições marcadas por muita violência. O voto de cabresto, né, que é aquele voto em que os senhores locais, os coronéis, né, obrigavam a população na qual ele estava ali dominando, né, as elites locais tinham muito poder, né, então meio que tinha votos, né, as eleições eram muito fraudadas, tudo isso. Mas é interessante a gente pensar que essa Constituição de 1824, ela trazia ali uma maior amplitude na participação política, mas obviamente a gente tem que colocar ali em questão de como que essas eleições aconteciam. Eram eleições fraudadas, imposições de voto, violência. E aí a gente vai ter, segundo José Murilo de Carvalho, um retrocesso em 1881, quando, né, o Congresso, os deputados aprovam mudanças nessa participação política e retira a possibilidade de analfabetos votarem. E aí, quando fala que analfabeto não pode votar, está falando que a maior parte da população brasileira daquela época não podia votar. A gente está falando do século XIX, a sociedade brasileira é uma sociedade extremamente privada do acesso à educação. Somente os filhos, né, dos grandes fazendeiros conseguiam estudar, um número muito pequeno de pessoas tinha acesso à educação formal, e aí você restringe, né, uma grande parte da população, né, a votar. Aí você promove mudança, promove também, inclusive, o aumento do valor, né, de renda anual para se poder votar. De 100 mil réis passa para 200 mil réis. As mulheres continuam não podendo votar. Dessa mudança de 1881, ela vai perdurar, por exemplo, quando aí a gente já passa do Império para a República, né? Quando que a República Brasileira ela foi proclamada? Ela foi proclamada em 1889. E aí você tem a continuação dessa característica do eleitor, né? Você tem só homem pode votar, analfabeto não pode votar, você precisa ter uma renda anual para poder votar, e aí você vai restringindo a participação política. Se na Constituição de 1824 você ampliou a participação, essa participação foi reduzindo. Por que isso foi acontecendo? Porque as elites locais, né, os coronéis, eles queriam comandar, eles queriam influenciar nas decisões. E a gente tem que lembrar o seguinte, né? Apesar da abolição da escravatura ter acontecido em 88, um ano antes da proclamação da República, a mentalidade escravocrata continuou na República.
né? Você tem uma continuidade dessa mentalidade, né? E aí a gente tem fatos históricos que mostram qual que era essa mentalidade em relação à população negra. Então, se você restringir analfabeto votar, né, se na República ela começa com uma Constituição que restringe o analfabeto votar, você está restringindo a maior parte da população negra a votar, porque os escravos não, né, a população negra que tinha sido escravizada não frequentava escola, deixou de ser escravo, mas o Estado brasileiro ele não promoveu nenhum tipo de inclusão dessa população na sociedade. E aí você tem, inclusive, né, a política do embranquecimento. O que foi essa política do embranquecimento? Foi o Estado brasileiro tentando criar ali soluções para embranquecer, porque na época, né, inspiradas nas teorias evolucionistas, darwinismo social, enfim, se pensava que o atraso brasileiro era culpa da grande quantidade de pessoas negras. E aí, ao invés do Estado brasileiro, né, promover a inclusão da população negra que tinha escravizada no acesso ao trabalho, à educação, o Estado brasileiro começa a incentivar a vinda de imigrantes, né, italianos, e aí que a gente vai ter, por exemplo, né, o surgimento de Santa Teresa, Domingos Martins aqui no estado, para colonizar a fim de embranquecer a população brasileira. Né? Essa imagem que estão mostrando aqui, a redenção de Cã, ilustra um pouco a ideia desse embranquecimento. Era o quê? Forçar um cruzamento de raças, que na época se entendia que a raça branca era superior, e nesse processo de cruzamento, né, o branco ia se sobressair, as características da raça branca se sobressairiam, e em 3 gerações a gente teria uma sociedade de pessoas brancas representada aqui, né, essa terceira geração pela criança, né, a primeira geração a mãe negra, né, a senhora que está em pé, a segunda geração, né, a mulher que está sentada com o filho, e a terceira ali, a criança, né, branca. Então, a teoria do embranquecimento é uma teoria extremamente racista, né, e aí o governo brasileiro, em vez de incentivar, né, a inserção dessa população que tinha sido escravizada na sociedade, você deixa essa população de lado, né, e aí a desculpa que, né, da história tradicional é os europeus vieram para substituir a mão de obra. Mas por que substituir a mão de obra? Porque os negros não eram capacitados. Como não eram capacitados se até em 1888 ele era a mão de obra que produziu riqueza? Esse discurso não cola muito. Na verdade, o que estava por trás desse incentivo da vinda de europeus era a questão do embranquecimento. A abolição da escravatura aconteceu no Brasil. Você lembra da data, você aprendeu na escola, 13 de maio de 1888. Princesa Isabel, legal, ok, não temos mais escravidão no Brasil, que legal. Mas aí depois o que aconteceu? Política de inclusão do negro na sociedade, educação, trabalho, reforma agrária? Não. Os intelectuais brancos começaram a investir numa parada chamada eugenia. Ou seja, existe diferença entre brancos e negros. Essa eugenia dizia que os negros não poderiam ter os mesmos privilégios que os brancos. Afinal de contas, para que direitos iguais se eles eram supostamente diferentes? O que queria dizer isso? Que liberdade e igualdade, que parecem termos homólogos, não são. Ou seja, a lei ofereceu a liberdade jurídica. Mas o que a ciência comprovava, entre muitas aspas, era que os homens não nasciam iguais. Portanto, o que a ciência estava querendo fazer? Justificar e naturalizar o racismo, que foi uma herança perversa da escravidão. Galera, a loucura era tão grande que alguns autores, como esse Renato Kell aqui, esse idiota, esse imbecil, esse rapazinho aqui, ele propunha a esterilização do mestiço, que significa o quê, né? Cortar a ferramenta dos mestiços para que eles não se reproduzissem mais, para que assim tivesse só brancos e ia ficar tudo bonitinho e o carinha aqui ia ficar feliz. Isso ficou conhecido como branqueamento da população, né? Que era só para transformar todo mundo europeu, italiano, essa galera branca. Porque o suposto é que a mestiçagem criava o desequilíbrio, criava a criminalidade, criava a loucura. A gente tem a República ali, né, começando em 89, e a chamada República Velha, né, de 89 até 1930, marcada pelas oligarquias, pelos interesses, chamada ali República do Café com Leite, pelo voto de cabresto, né, pelas eleições fraudulentas, pelo coronelismo. Então você tem ali uma cidadania ali também muito
complicada, né? Você tem uma desigualdade social muito marcada, né? Muito intensa. Você tem tanto os direitos políticos quanto os direitos civis e sociais eram muito escassos, por mais que ele não era um voto marcado por uma legalidade, porque você tinha fraudes nas eleições, as imposições dos coronéis, a desigualdade social era muito grande, então os direitos sociais a gente não vai ter, os direitos civis e liberdade de expressão também, né, direitos de liberdades ali eram também muito escassos. A gente tem então ali em 1930 o início da chamada Era Vargas, e aí a gente começa a falar ali da ascensão do que a gente chama dos direitos sociais. O Getúlio Vargas ele vai promover mudanças muito marcantes no que tange aos direitos sociais. Ele vai, no tempo em que ele esteve no poder, ele vai aprovar a CLT, né, ele vai aprovar várias leis trabalhistas, né, de melhoria da vida do trabalhador. Contrapartida, ele vai restringir os direitos políticos e civis, porque ele vai implantar, a partir de 1937, ele já implanta uma ditadura em que os direitos políticos e os direitos civis são restritos, né? E ele vai, obviamente, focar nos direitos sociais, nos direitos trabalhistas. Só que um ponto é importante, os direitos trabalhistas que o Getúlio Vargas ele vai aprovar são direitos trabalhistas restritos aos trabalhadores urbanos. E em 1930, né, como a gente pode ver no gráfico aqui em cima, a maior parte da população brasileira era rural. Então os direitos trabalhistas que o Getúlio Vargas aprova atende um número muito pequeno dos trabalhadores do Brasil. São só aqueles urbanos. E por que disso? Nessa época, em 1930, 1940, a elite agrária, né, ainda era muito forte, né? A influência dela era muito forte. Ela promoveu aí um impedimento de que esses direitos trabalhistas fossem estendidos a todos os trabalhadores da sociedade brasileira. A partir da Era Vargas, a gente vai ter ali um período democrático, também conhecido como um período populista, de líderes muito populistas, de apego popular muito grande, até a gente chegar na ditadura militar aqui em 64. Em 64 a gente vai ter instaurada a ditadura militar, e acho que todo mundo sabe o que foi a ditadura militar no que tange aos direitos civis, aos direitos políticos e aos direitos sociais, né? Os direitos civis foram cassados, as pessoas foram torturadas, houve perseguição política, as pessoas tiveram que sair, né, do Brasil, né, se exilaram, foram exiladas, as pessoas sumiram, né, porque nesse período a gente teve um retrocesso muito grande, né, muito grande em relação a todos os direitos, sobretudo os direitos civis e os direitos políticos. Nós tivemos ali torturas muito graves, né? Várias pessoas sumiram e até hoje não se sabe onde essas pessoas foram enterradas, enfim. Foi um período muito marcado pela ausência de cidadania. Eu fui presa no dia 29 de dezembro de 72, em São Paulo. Eu estava na casa da minha irmã. Eu estava grávida quando eu fui presa, eu estava no 6º mês de gravidez. Mesmo assim, eu fui torturada. Era feito com acompanhamento médico, ou pelo menos se dizia médico, disse o tipo de tortura que eles poderiam fazer. Né? Ele recomendava que não espancasse a barriga e não desse choques elétricos na vagina, na boca, nos órgãos mais internos, né? Ouvidos. E depois que esse médico, sei lá se é médico, o que é isso, falou isso e ficou nessas áreas, né? Então, eu não fui pendurada no pau de arara. E eles priorizaram muito a tortura psicológica. E assim, quando eles vêm chamar a gente para o interrogatório, o carcereiro tem umas chaves grandes, né, da cela, e ele sacode aqui, faz um barulhinho metálico, e você já fica pensando, quem vai ser o torturado? Porque quando abre a cela é para torturar alguém. Meu filho tinha soluços na barriga. Meu filho tem soluço até hoje, com 37 anos. Qualquer tensão, ela se manifesta com soluços. Meu filho nasceu na prisão, mais precisamente no Hospital da Guarnição do Exército, em Brasília, porque eu fiquei um mês na Operação Bandeirantes, em São Paulo, na UBAN. Quer dizer, já era doicode nessa época. E depois fui transferida para o Pelotão de Investigações Criminais, em Brasília, e onde meu filho nasceu.
Eu fiquei muito tempo em trabalho de parto, porque o obstetra lá, um militar, um oficial militar, não quis fazer o parto na hora. Então eu falei assim, mas meu filho vai morrer, ele não vai aguentar. Ele falou, isso tem importância, é um comunista menos. Vários militares ameaçaram de adotá-lo se ele fosse homem branco e saudável, refletindo bem o preconceito desses homens, desses torturadores. E meu filho nasceu homem, e além de branco tinha os olhos azuis, que me deixava angustiada, né? E saudável toda mãe quer que o filho seja, né? Depois meu filho nasceu, fiquei um período no hospital, onde eles faziam isso, não deixavam amamentar, diziam que tinha mandado para, naquela época chamava FEBEM, o juizado de menores. E depois devolviam, quando devolviam meu filho estava com diarreia, com vômito. E era uma briga constante, né, para eu poder ficar com esse meu filho. Até que eles entregaram meu filho para minha família. E nós que perdemos essa guerra, que perdemos nossos familiares, a gente está sempre disponível para contar essa história. Foi um período também muito marcado pela desigualdade social, concentração de renda, e os direitos sociais também aí não foram desenvolvidos. Até que a gente chega em 1988 com a redemocratização do Brasil, né? A partir de 85 a gente tem a abertura, 88 a gente tem a nossa Constituição, considerada Constituição Cidadã, né? E a partir de 88 a gente fala de uma nova fase, de uma nova república, que é marcada por uma Constituição conhecida como a Constituição Cidadã, porque ela ali coloca, né, como centro, né, dos direitos a ampliação da cidadania na população. E essa ampliação na sua completude, nos direitos civis, nos direitos políticos e sociais. E aí a gente pode perguntar, tá, professor, mas então a gente tem uma Constituição que garante isso tudo, e por que na nossa sociedade ainda existe tanta desigualdade? Por que na nossa sociedade ainda existe tantos retrocessos no que tange aos direitos civis, né? As manifestações muitas vezes são aplacadas pela violência policial, são reprimidas, os direitos políticos muitas vezes as pessoas votam a troco de uma cesta básica, os direitos sociais a gente nem precisa falar muito. Porque a gente tem que entender o seguinte, a diferença da cidadania formal e da cidadania real. Então a gente tem uma diferença, né? É importante a gente entender essa diferença. A cidadania formal é aquela cidadania que está prescrita nas leis, né? Ela é formalizada, né? Então por isso que a gente fala que a gente vive no Estado de Direito, ou seja, o nosso Estado ele é regulado, né, por uma Constituição, por um direito. Né? A gente não vive ao bel prazer dos governantes, né? Os nossos governantes eles precisam seguir aquela cartilha que é a nossa Constituição. Existe toda uma norma jurídica, né? Existem, né, enfim, os direitos que regulam as nossas ações enquanto cidadãos comuns e enquanto governantes. E existe aquela cidadania real, que é aquela cidadania que acontece no dia a dia, né? E existe um fosso entre a cidadania formal e a real. Para a cidadania formal acontecer na realidade, é que surgem aí as necessidades dos movimentos, né, sociais, buscando, né, dos governantes fazer com que essa cidadania formal de fato seja aplicada na realidade, né? A nossa Constituição ela prescreve o que deve ser. E o que deve ser, né, não necessariamente acontece. E por que não acontece? Porque é necessário que a população reivindique isso. Infelizmente, a nossa história, né, fez com que a gente achasse, a gente vê isso um pouco na história, segundo José Murilo de Carvalho, né, que os direitos são uma concessão do governante, né? Os direitos eles são, né, uma benesse, uma bondade do governante. Olha como que governante bonzinho, ele até me dá direitos sociais, olha que governante bonzinho, ele até deixa eu votar. E isso é um problema, porque a população brasileira ela acaba ficando apática, existe uma apatia política da população, né, da maior parte da população brasileira em relação a isso. E por isso a importância dos movimentos sociais que reivindicam, né, a aplicabilidade, a aplicação dessa cidadania formal que está prescrita na Constituição. Então essa apatia política, né, que acontece, que é traço da nossa Constituição, muitas vezes é por conta dessas questões históricas,
né, desse percurso histórico da não experiência de cidadania, né? Então a gente tem o tempo todo vendo, né, esses retrocessos, avanços e retrocessos, a gente tendo que ficar lutando por direitos conquistados. Recentemente, por exemplo, a gente teve vários direitos trabalhistas que foram retirados. E nós não vimos na população brasileira uma grande mobilização de lutar contra isso. Diferentemente, né, se isso acontecesse na França ou na Inglaterra, a gente ia ver, como em vários casos, né, uma mobilização muito grande. Né? Então a população consciente, ela entende a sua participação política. E aí por isso que eu vou trazer para vocês agora um vídeo, né, um trecho de um vídeo de uma entrevista em que uma repórter lá na Inglaterra, ela quer induzir um senhor a falar mal de uma manifestação, de uma mobilização, estavam acontecendo motins ali no subúrbio de Londres por conta da violência policial contra jovens negros. E aí o senhor dá uma aula para ela, né, e mostra o quanto ela estava sendo, né, racista, preconceituosa, porque a população inglesa, ela entende essa participação política, né? Ela tem uma história de participação política maior, né, de uma participação civil, de lutas civis pela liberdade, maior do que no Brasil. A nossa história, nós, né, como eu falei, estamos muito mais acostumados a achar que o político ele concede direitos, quando na verdade esses direitos têm que ser pensados como conquistas. No, not at all. I have been living in London for 50 years. There are so many different moods and moments. But what I was certain about, listening to my grandson and my son, is that something very, very serious was going to take place in this country. Our political leaders had no idea. The police had no idea. But if you looked at young blacks and young whites with a discerning eye and a careful hearing, they have been telling us, and we would not listen, that what is happening in this country to them is Mr. wrong. Howe, if I can just stop you, Mr. Howe, for a moment. You say you're not shocked. Does this mean that you condone what happened in your community last night? Of course not. What I'm going to condone it for, what I'm concerned about more than anything else, there is a young man called Mark Duggan. He has parents, he has brothers, he has sisters, and few yards away from where he lives, a police officer blew his head off. Well, Mr. Howe, we have to... Let me finish. Mr. Howe, we have to wait for the official inquiry before we can say things like that. We don't know what happened to Mr. Duggan. We are going to wait for the police report on it. If I can take you on a little bit, you were talking about your grandson, you were talking about young people. They have been stopping and searching young blacks for no reason at all. I have a grandson, he's an angel, and he began to think he was coming of age when the police slapped him up against the wall and searched him. And he thought he had now had a gold star for sense that something was going seriously wrong in this country. I said, how many times have the police searched you? He said, Papa, I can't count. There's so many times. If that is not an excuse to go out rioting and cause the sort of damage that we have been seeing over the last few days. I don't call it rioting, I call it an insurrection of the masses of the people. It is happening in Syria, it is happening in Clapham, it's happening in Liverpool, it's happening in Port-of-Spain, Trinidad, and that is the nature of the historical moment. Mr. Howe, Mr. Howe, if I can just ask you, you are not a stranger to riots yourself, I understand, are you? You have taken part in them yourself. I have never taken part in a single riot. I've been on demonstrations that ended up in a conflict, and have some respect for an old West Indian Negro and stop accusing me of being a rioter. Because you won't tickle me to get abusive. You just sound idiotic. Have some respect. Douglas Howe. Have grandchildren,
Thank you very much for joining us from Croydon. Darcus Howe, their writer and broadcaster. Como a gente viu no vídeo, né? Então você vê ali uma articulação, né? Ele entende, esse senhor ele entende o papel dele, né? O papel político, o papel civil, a importância da mobilização política, né? Esse é um traço de uma população que entende a importância dos direitos civis e entende, sobretudo, que direito não é uma concessão de um governo bonzinho, mas, na verdade, é um direito. É isso que expressa a cidadania. Então, gente, é interessante a gente perceber, né? Esse gráfico que eu vou mostrar para vocês aqui é de 2016, então por isso que é 516. Segundo ele, durante 516 anos, né, de história do Brasil, considerando o período colonial e pré-colonial, o Brasil só teve 7% dessa história toda com a experiência de democracia. Todos os outros momentos da história do Brasil, nós não vivenciamos a democracia e, portanto, né, a gente não teve uma experiência também de cidadania, né, onde você não tem, né, a possibilidade de participação política, você não tem uma cidadania plena, né? Então, assim, é interessante a gente perceber isso. Então, gente, ficamos por aqui, né? Fiz uma revisão rapidinho. Lembrando, espero que vocês abram os slides estão mais completos, né? Tem várias informações que foram faladas aqui, algumas outras. Eu vou também disponibilizar ali as referências do livro para vocês lerem, tá? Para complementar todo o conteúdo. Um beijo e bons estudos!